Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Estou aqui hoje para mais uma aula de ciências. Antes de nós entrarmos no nosso novo tema, aqui na unidade 4, eu gostaria de encerrar com vocês o assunto dos vertebrados, fazendo a página 48 e 49 juntamente com vocês. Na verdade, eu quero propor aqui uma conversa acerca das informações que nós encontramos aqui na página 48, conectando saberes, os seres humanos e os outros animais. Então, vamos ler aqui juntos. A relação entre os seres humanos e os outros animais é muito antiga, né? A gente já falou disso desde quando o ser humano era nômade, ele caçava, consumia as caças e os alimentos que ele encontrava em uma região e depois ia embora para outra região. Então, já tinha aí uma relação, né, de consumo desses animais. E depois nós falamos também de como o ser humano começou a domesticar alguns animais. A gente vai falar mais disso hoje. Então, a relação entre os seres humanos com outros animais é muito antiga. Veja como ela foi mudando ao longo do tempo. Então vamos lá. Em um passado distante, né, no início caçávamos para sobreviver. Os seres humanos mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos, como eu disse. Eles coletavam frutos e sementes e caçavam diferentes animais para se alimentar. Depois passamos a domesticar animais. E o que quer dizer domesticar? Domesticar quer dizer amansar, tornar manso. Porque se o animal era agressivo, não dava para ter uma convivência com ele. Então, o ser humano foi domesticando, amansando, né? Parecido, vamos imaginar, com um adestramento de um cão. Quem já fez ou já participou, né, de um adestramento sabe como é. Você dá comida, você dá recompensa, dá os petiscos, eles vão ganhando confiança. Então, é só para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu. Com o tempo, os seres humanos acabaram se fixando em algumas regiões e começaram a cultivar a terra e a criar animais domesticados, né? Então, eu tô lendo aqui junto com vocês. Aí, para a gente ver aqui no infográfico as prováveis épocas em que foram domesticados alguns animais. Vamos lá. Então, a domesticação mais antiga que se tem notícia, cerca de 27 mil anos, eu fiz uma pesquisa, algumas páginas trazem 40 mil anos, outras 27 mil anos, foi o cão, né? Para ajudar em atividade de caça e para fazer companhia. Então, vejam aqui no infográfico, a gente tem que o cão vem da Sibéria, mas eu pesquisei que também aconteceu simultaneamente ou até um pouco depois, né? Na Europa também, a domesticação dos lobos que haviam por lá, tá? Então, domesticar é controlar a reprodução, a alimentação e o comportamento de um animal, tá? Aí a gente vai ter depois a domesticação dos cavalos. O cavalo foi domesticado há cerca de 6 mil anos e tem sido usado ao longo desse tempo, principalmente como meio de transporte, né? E também para puxar coisas, para ser companhia, mas no início como meio de transporte. Os porcos foram domesticados em torno de 10 mil anos atrás para alimentação. Então, nesse caso, não foi para um relacionamento, foi para poder fazer com que eles se reproduzissem, controlar a alimentação para depois comer, tá? As galinhas começaram a ser. Aqui eu tenho um pintinho, eu não achei a galinha que eu tenho.
elas começaram a ser domesticadas por volta de 8.000 anos para obter, para que o ser humano obtivesse a carne e também os ovos, tá? E aí vieram outros tipos de domesticação, também de ovelhas, bodes e cabritos, enfim, e do gato, tá? Então, eu vou deixar meus animaizinhos aqui para a gente continuar falando. Atualmente, crianças, aqui na página, acompanhando a página 49, alguns animais são criados em fazendas, sítios e granjas, com a finalidade de fazer parte da alimentação humana, como os frangos, os porcos, as vacas e também os peixes, né, nos tanques e tudo mais. Recentemente, a criação intensiva de animais tem sofrido muitas críticas, né, pelo modo como ela acontece. Nesse sistema, coloca-se o maior número possível de animais em espaços pequenos, e os animais, assim, estariam sendo submetidos ao sofrimento por viverem em locais apertados. Muitas pessoas, em virtude disso, hoje em dia, acabam optando, né, por assumir um outro jeito de se alimentar, um outro relacionamento com a comida, porque questionam essa questão do sofrimento animal, né? E algumas então se tornam vegetarianas e veganas. E existe também a questão do desmatamento, né, que é bem séria hoje no Brasil, que desmata-se muito para que aquele território que antes era floresta vire pasto. Isso leva muitas pessoas a questionarem esse jeito que a gente se alimenta hoje, a maneira como os alimentos, né, de origem animal são produzidos, enfim. Eu queria falar um pouco disso com vocês hoje. Então, como que começou tudo isso, né? Nós falamos na aula passada sobre a domesticação dos cães, né, dos lobos, que acabaram se tornando cães, né? E eu li em uma pesquisa que existem cerca de 350 raças de cães hoje em dia. E 98% deles ainda trazem em seu DNA o DNA do lobo. Então, eles são 98% lobos ainda. Então, vejam que interessante, né? E no início, os cães serviam para ajudar os seres humanos a caçarem, né? Então, ele caçava, aí o ser humano pegava a parte boa, a parte que interessava do animal que o lobo tinha caçado, e depois dava sobras para esse animal. Então, era uma relação que era boa para os dois, né? O lobo conseguia daí os restos desse animal e o ser humano conseguia um ajudante para caça, mas eles acabaram se apegando, assim, se afeiçoando, se acostumando um com o outro. O lobo também atraía não, afastava outros animais, então trazia proteção para o ser humano e companhia também. Depois, os cães, né, os lobos, enfim, os lobos tornando-se cães, começaram eles passaram no papel de caçadores para pastoreiros. Eles começaram a ajudar no pastoreio, né, a comandar bois, ovelhas, depois que o ser humano começa também a pastorear, tá bom? E aí, para a gente terminar, a proposta que eu faço para vocês, porque eu quero encerrar esse assunto para a gente começar a falar dos invertebrados, eu gostaria que vocês lessem a questão 1, 2, 3 e 4 e que vocês respondessem essas questões, tá? Eu sugiro fazer em uma folha de caderno, porque o espaço para responder aqui no livro é bem pequeno, tá bom? Dá para a gente falar de muita coisa, porque a gente pode entrar nessa questão do animal sendo usado para alimento,
Nós tivemos uma discussão na aula anterior sobre os direitos dos animais, e aí a gente pode ficar se questionando como que os animais têm direito a uma vida digna, se a gente pode prendê-los e fazer com que se reproduzam para a gente comer. Então, essa é uma grande discussão que existe hoje em dia, né? E por isso muitas empresas, né, que criam animais para o consumo e para produzir alimentos, elas procuram hoje dar uma vida melhor para esses animais, e quando existe algum relato de abuso, de que aqueles animais têm uma vida toda de sofrimento até serem abatidos, as pessoas denunciam. Então tem toda uma questão, as empresas vêm se modernizando para que os animais tenham menos sofrimento nesses lugares onde eles ficam até serem abatidos. Vocês podem ver aqui na página 49, né, uma granja, e também aqui esqueci o nome desse lugar onde fica um chiqueiro, se dizia antigamente, né? Onde estão os porcos aqui, tá? É uma discussão interessante essa questão da questão da vida, dos animais, enfim, mas ainda é permitido comer carne. Acredito que pode existir aí um meio termo, né? Que esses animais tenham uma vida boa até serem abatidos, enfim. Não quero entrar muito nessa questão porque ela é bem pessoal para cada pessoa, né? Essa questão do consumo de carne. Eu sei que existem famílias vegetarianas e veganas que não concordam com essa exploração animal. Mas eu gostaria que vocês, enfim, lessem então a página 48 e 49, pensassem sobre isso e respondessem as perguntas. Ali vocês vão acabar, talvez, conversando com alguém para refletir e aumentar o conhecimento de vocês acerca desse tema. Quem quiser pode me escrever, pode escrever na plataforma, mandar e-mail, a gente pode continuar essa conversa. Eu só achei que a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso. Então, responda essas questões e depois a gente vai dar sequência com os animais invertebrados, tá bom? Então, eu tô aqui com os meus bichinhos, a gente vai dizer tchau para vocês. Cadê o cavalo e a ovelha? Vem aqui todo mundo. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Eu adoro esses bichinhos. Se vocês tiverem animaizinhos em casa, aproveitem para brincar com eles. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.